Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Voltamos à nossa série de 10 conselhos para enfrentar a crise atual e permanecer de pé na presença de Deus. Nós estamos aqui já com nossa oitava mensagem desta série. Amém? E se você desejar acompanhar, eu sempre indico que você visite aqui a nossa playlist, do canal do YouTube, onde você vai encontrar as demais mensagens. Amém? Hoje, amados, nós vamos estar buscando aqui na palavra um assunto que tem incomodado o nosso coração e nos fez também buscar na palavra de Deus uma resposta. Hoje é comum, desde que tudo isso começou, toda essa crise sanitária começou, o que mais nós escutamos nas redes sociais, nos cultos, Deus está no controle. Eu tenho certeza que você ouviu demais e tem ouvido demais esta frase. E por que será que nós estamos ouvindo tanto dizer isso? Porque é verdade, Deus está no controle. E hoje nós vamos trabalhar este assunto. Não esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos falar disso porque parece que por mais que se afirme esta verdade maravilhosa, gloriosa da palavra de Deus, esta afirmação parece vaga para muitos. Parece não ser suficiente para explicar o que está acontecendo. Se Deus está no controle, por que parece que tudo está fora do lugar? Por que parece que tudo está uma grande bagunça, ninguém tem resposta para nada e a minha vida, a vida das pessoas está virada ao avesso? E este questionamento, esta dúvida, ela pode crescer no coração da pessoa. Talvez não seja o teu caso, mas talvez seja o caso de muitos, onde a incredulidade tem começado a crescer e tem refletido, inclusive na falta de oração, numa fé deficiente, numa forma de retroceder no crescimento espiritual que havia alcançado antes, simplesmente porque começam a vir dúvidas, não de que Deus, o Senhor, seja dono de todas as coisas, seja o rei que controla todas as coisas, mas talvez a dúvida seja a respeito dos métodos de Deus, da justiça de Deus e da forma como as pessoas de bem, como a gente imagina, também sofrem neste mundo, enquanto o Senhor está exercendo o seu governo segundo a sua vontade. Então nós precisamos esclarecer na palavra de Deus, esta justiça de Deus, este modo de Deus agir é próprio da sua soberania, é próprio da sua autoridade como Deus. Meus irmãos, me veio ao coração, enquanto buscava esta palavra, 4 homens que estão registrados aqui na Bíblia, que eram muito mais santos do que qualquer um de nós, e que estes homens também passaram por um conflito na sua vida. Não que eles fossem insolentes, desrespeitosos com Deus, mas eles passaram por uma fase tão difícil que eles foram questionar a Deus sobre os seus métodos e a justiça e o modo como ele tratou a cada um deles. Uma vez que eles se consideravam pessoas tementes a Deus, eles imaginavam que Deus lhes daria um tratamento diferenciado nesta vida. E não era o que eles estavam vendo. Então eles foram eles pediram como que um tribunal, onde eles pudessem falar com Deus. Eles pudessem, como advogados, colocar a sua situação e dizer para Deus: não é justo o que o Senhor tem feito comigo. Graças a Deus, devido à experiência destes homens, está registrado na palavra do Senhor, nós que hoje vivemos neste mundo tão cheio de caos e de dificuldades,
Nós não precisamos entrar pelo caminho da incredulidade. Não precisamos nos tornar pessoas desconfiadas de Deus. Nós só precisamos olhar o exemplo desses homens, os questionamentos que eles trouxeram para Deus e a conclusão a que eles chegaram. E no final desta palavra eu tenho certeza que nós estaremos ainda mais convencidos de que o nosso Deus está no controle. Vamos orar e nos preparar para esta palavra de Deus. Amado Pai, eu te glorifico. Senhor, não há nem nos céus, nem na terra, nem abaixo da terra, ninguém capaz de governar este mundo. Ninguém que tenha autoridade para fazer isso, que seja capaz. Senhor, também não existe tal pessoa, tal ser, tal criatura, porque o Senhor é Rei soberano sobre todas as coisas. Mas neste momento nós oramos pedindo, Senhor, que todo questionamento do nosso coração seja levado até a Tua presença. E que, ó Deus, talvez, Senhor, nós precisamos de respostas. E, Senhor, em nome de Jesus, fala através do exemplo destes homens, em Teu santo nome e para o Teu louvor. Amém. Amém. Irmãos, o primeiro destes homens da Bíblia que reivindicaram o encontro com Deus para poder colocar a sua situação, os seus questionamentos, as suas dúvidas diante do Senhor, indagar a Deus, não é, sobre a forma como estava sendo tratado, sendo uma pessoa, aos seus olhos, uma pessoa justa. O primeiro desses homens foi, claro, Jó. Não poderíamos deixar de começar com Jó. Eu não vou contar a história toda aqui, mas nós sabemos que Jó foi um homem que tinha uma vida próspera, uma vida organizada, uma vida bem-sucedida, e além de tudo ele era um homem de Deus de verdade. O próprio Deus testemunhou isso. Mas no princípio do livro de Jó, ele é ferido. Ele é ferido porque Deus permite, na sua soberania e no seu controle sobre todas as coisas, permite que a vida de Jó, que a família de Jó seja tocada. Então, durante todo o livro, se desenvolve este questionamento de Jó, que é o questionamento, talvez, daqueles que hoje estão pensando assim, mas como pode ser? Eu oro, eu falo com Deus, eu estou fazendo as coisas que o pastor até tem falado nesses conselhos, eu estou fazendo meu devocional, eu estou tentando ajudar as pessoas, eu estou tentando manter a minha casa em ordem nesse tempo, eu estou vigiando as coisas que eu estou vendo e ouvindo, e ainda assim, parece que Deus não tem uma palavra final para tudo isso. Qual era o questionamento de Jó? Jó estava num conflito, e o conflito dele era mais ou menos esse, irmãos. Como Deus, que controla tudo, pode ser justo permitindo que, sem explicação alguma e sem aviso prévio, a família, os negócios, os amigos e até mesmo a saúde de um homem bom fosse tocada como a dele foi? Entenderam? É um resumo aqui. Era o questionamento de Jó. Como é que Deus, que nada acontece conosco sem a permissão de Deus, e como é que Deus pode ser justo, sendo que Ele permite que um homem bom, um homem que teme o seu nome, tenha seus negócios tocados, a sua família, perdeu a família, Jó, né? Ter a sua própria saúde prejudicada. Era este o questionamento de Jó. Isso não é justo. E ele queria um encontro com Deus, ele queria um tribunal onde ele pudesse falar e ser ouvido por Deus, e fazer as perguntas que estavam no seu coração. Talvez é o sentimento de muitos de nós. Nós queríamos que Deus falasse claramente, que no momento de oração, talvez num culto, numa mensagem, Deus nos dissesse por quê.
Jó teve esse questionamento. E qual foi a conclusão a que ele chegou? Nós vamos ler aqui na palavra do Senhor. O texto está no final do livro. A conclusão que Jó chega, Jó 42, versículo 1 ao 6. Eu vou estar fazendo isso com todos esses personagens aqui. Eu vou ler o texto e vou discriminar aqui a conclusão a que eles chegaram. Tá bom? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Como eu disse aqui, já está no final do drama. Ele já havia perguntado tudo, ele já havia escutado tudo dos seus amigos. Ele não entendia, mas quando Deus se revela para ele, quando Deus finalmente fala com ele, ele reconhece que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Essa característica tem aquele que tem o controle de todas as coisas. Nenhum dos planos de Deus será frustrado. E ele continua: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quem já leu o livro de Jó sabe que Jó fez muitas perguntas, especulou o que ele estava passando. E quando Deus respondeu para ele, Deus confrontou isso na vida de Jó. As perguntas que ele fez. E Deus confrontou isso mostrando: olha, como é que tu quer entender os meus mistérios, entender o modo que eu trabalho? Não há como. E quando Jó está chegando às suas conclusões, ele diz: olha, eu falei do que eu não conhecia, coisas grandes demais para mim. É assim, irmãos, é assim. Nós não teremos resposta para tudo. E sim, há coisas grandes demais para a nossa compreensão, que pertencem somente ao Senhor, mas Ele está no controle de todas as coisas. E Jó continua: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus disse para Jó: você pediu para falar comigo, pediu para trazer os seus argumentos, a sua defesa. Fala agora. Você está com a palavra. Me pergunte o que você quer perguntar. Jó não tinha nada para perguntar, ele só tinha do que se arrepender, no pó e na cinza, por ter questionado Deus, por ter duvidado da sua sabedoria, duvidado do seu amor, duvidado da forma como Deus age. Olha, os nossos problemas são complicados muitas vezes. Nossas situações às vezes são difíceis e a gente pode até questionar e imaginar assim, mas Deus não está agindo da forma como eu acho que Ele deveria agir. Era isso que Jó passou. Mas ele disse: eu me arrependo desse pensamento no pó e na cinza. É a conclusão a que ele chegou. Ele tinha do que se arrepender e não tinha mais perguntas para fazer para o Senhor. Ele não estava mais preocupado com as coisas que ele não podia compreender, mas com um novo relacionamento, uma nova compreensão de Deus que ele teve após tudo que ele havia passado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Muito bem. Agora nós vamos ver o segundo homem que levou até Deus o seu questionamento. E vamos tirar também lições das conclusões a que ele chegou. Esse segundo homem é Asaf. Asaf, o homem de Deus, Asaf, o músico, o adorador, que a gente já falou dele tantas vezes. O questionamento de Asaf era mais ou menos esse: como Deus pode ser justo, permitindo que os ímpios prosperem em todas as suas obras, enquanto seus servos enfrentam duras provações para sobreviver
e manter uma vida reta. Essa era a questão para Asaf. Ele estava com inveja dos ímpios. Ó, meu irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, já é difícil em qualquer época, mas é muito fácil você olhar para a vida do outro e dizer assim: por que parece mais fácil para os maus? Por que eles estão passando por isso, enquanto outros estão correndo para lá e para cá para sobreviver? Há tantas pessoas que estão abastecidas, que têm mais do que o suficiente e ainda querem mais às custas da pobreza de outros. E esses pensamentos podem começar a encher o coração e o servo de Deus e a serva de Deus pensar: mas a minha vida é tão dura, é tão difícil, eu me esforço para buscar uma vida reta, para agradar a Deus. Era essa a luta de Asaf. De que me basta, né? O que me basta servir a Deus, se quem prospera são os ímpios. E a que conclusão ele chegou? Nós vemos aqui no Salmo 73, versículo 16 e 17, e outros versículos aqui. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. A semelhança de Jó, Asaf chegou à conclusão também de que não adiantava ficar pensando nestas coisas, era uma tarefa pesada demais tentar entender. Não era seu papel entender, mas ele precisava confiar que Deus estava no controle e controla as coisas com justiça. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então ele desiste de ficar raciocinando o que não lhe cabe entender. E está escrito aqui, irmãos, na palavra do Senhor. Nós às vezes não temos essa humildade para reconhecer os nossos limites, para reconhecer que nem tudo vai ser explicado para nós. E nós precisamos apenas crer e aceitar sim aquilo que Deus fala. E ele continua, versículo 17, Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, dos ímpios. Foi na casa de Deus. Na casa de Deus, Asaf encontrou resposta. Na casa de Deus, ouvindo, quem sabe, a palavra de Deus, ele percebeu o final dos ímpios. Já temos dito muitas vezes, irmãos, que a recompensa que você recebe aqui, das mãos dos homens, ignorando os valores de Deus, as promessas eternas, aquilo que só é possível receber das mãos de Deus na eternidade. Todo aquele que busca só as coisas desta vida, é só isso que terá, as coisas desta vida. Mas aqueles que buscam as coisas de Deus receberão muito mais do que qualquer coisa desta vida. E Asaf reconheceu o final dos ímpios. E isso foi sabedoria para ele. Isso foi descanso para ele. Isso foi a libertação daquela pressão que estava sobre a sua vida. Glorificado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Mas vamos continuar. No versículo 17, ainda ele diz: como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Os ímpios, aqueles que não temem a Deus, eles serão apagados como um sonho quando se acorda. É isso que está escrito. Como uma imagem, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, a partir do momento em que Deus despertar para a hora do julgamento, o Senhor apagará a imagem deles. Então, Asaf chega numa posição em que ele tem que reconhecer que é loucura ter inveja de quem vai perecer, ter inveja de quem, se não se arrepender, não terá salvação. E é isso que ele continua concluindo no versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante.
era como um irracional a tua presença. Olha, é uma ideia irracional invejar aquele que se perderá para sempre. Então ele chega a essa conclusão. E para o final, todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás na glória. Aleluia. Aleluia. Aquele que permanece confiante. Aquele que sabe que Deus não perdeu o controle. Aquele que sabe que ainda que pareça que as coisas deste mundo estão indo muito bem para quem dar as costas para Deus, mas sabe que será recebido na glória pelo Senhor depois desta vida. Esta pessoa também encontra o final dos seus questionamentos e descansa no Senhor em todas as tribulações. O terceiro homem que nós mencionaremos aqui foi Salomão. Salomão também, no final da sua vida, ele questiona. E este questionamento está no livro de Eclesiastes. Qual era o questionamento de Salomão? Mais ou menos esse. Como Deus pode ser justo, me dando sabedoria mais que a todos os homens, porém uma vida tão breve e tão pouco para ver e provar debaixo do sol? Salomão, quando chegou numa fase da sua vida onde ele já tinha extrapolado todos os limites para explorar a sabedoria que Deus tinha dado para ele, ele chegou a ficar enfadado da vida. Ele chegou a perder a razão da existência de todas as coisas. Ele perdeu a compreensão para que serve a vida. E eu acredito que por causa disso, porque Salomão, desde que se tornou um homem abençoado com sabedoria, mais do que todos os outros, ele começou a buscar conhecimento, buscar conhecimento, buscar conhecimento. E isso era tudo para ele. E ele experimentou até ultrapassar os limites do pecado. Ele pecou, ele se afastou de Deus porque ele foi longe demais nas suas ambições, no seu desejo do saber, de conhecer, de realizar, de construir. E aí quando chega no final da vida ele está decepcionado, porque a vida é muito passageira, porque parece que mesmo que haja uma ideia de eternidade, mas ninguém sabe como chegar até lá, ele estava frustrado com isso, e ele precisa chegar a conclusões na vida dele. Essa também, irmãos, essa também é uma lição para nós, ou para aqueles que acham a vida muito curta, e que talvez até nesse momento mesmo, em que o mundo está todo parado, a sua agenda está parada, os seus negócios estão parados, os seus planos estão parados, e os dias estão passando. E fica aquele sentimento, mas meu Deus, quanto tempo vai durar isso? Eu estou perdendo os meus dias, perdendo as minhas oportunidades, os meus planos. E Salomão foi esse homem que achou a vida curta demais para tudo o que ele queria viver. Que adianta, Senhor, o Senhor ter me dado sabedoria, conhecimento, se o mundo é tudo vaidade, se o rio está sempre correndo para o mar, se todas as coisas se repetem nessa vida. Essa visão, triste da vida ocupou o coração de Salomão. Mas a que conclusão ele chegou? No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Salomão começa compreendendo a importância de quando se é jovem, nós fugirmos dos caminhos da vaidade, fugirmos dos caminhos dos prazeres, das coisas que nos iludem, nos fazem pensar que vamos ser felizes seguindo naquela direção. Salomão começa a chegar a conclusões a respeito dos valores da vida
apontando primeiro para a juventude. As escolhas que nós fazemos quando nós somos jovens. Você que é jovem está ouvindo esta palavra. O seu futuro, ele será suficiente para você. Você será feliz dependendo das escolhas que você fizer agora. E Salomão, agora velho, ele olha para essa situação. Lembra-te, aí ele vai continuar dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Ele está concluindo que o melhor é buscar a Deus desde cedo, buscar a Deus desde novo, desde sempre, porque isso é que vai trazer felicidade para o coração, satisfação. Não é o que ele buscou e acabou afastado de Deus. Acabou buscando mulheres, buscando riquezas, desfrutar de tudo que ele tinha às mãos e o coração dele se afastou do Senhor. Esta palavra é para nós, irmãos. Os nossos dias são suficientes. A nossa vida tem a medida certa, mas nós só vamos ter prazer se nós lembrarmos do nosso Criador desde sempre. E quanto mais jovem, que nós já nascêssemos na presença de Deus, mas muitas das vezes isso não acontece. Quanto mais jovem se busca a Deus e se encontra a Deus, mais tempo de felicidade você vai ter. E mais você vai sentir que a sua vida foi bem vivida e foi realizada plenamente. Essa é a conclusão que Salomão chega. E o último homem que eu quero mencionar aqui é Abacuque, o profeta Abacuque. Qual é o questionamento de Abacuque? Como Deus pode ser justo, permitindo que seu povo seja disciplinado por ele através dos perversos, muito piores do que os seus servos? Então, o Abacuque, ele não tolerava mais, porque ele julgava a passividade de Deus diante dos pecados do seu povo. Israel estava desviado. O templo, as coisas estavam sendo feitas de forma pecaminosa. Havia muito pecado no meio do povo de Deus. E Abacuque era um homem que cobrava, zeloso. Deus, faz alguma coisa, Senhor, corrige o teu povo, corrige o teu povo. E Deus responde ele e diz que vai corrigi-lo através da nação de Babilônia. E aí ele não gosta da resposta, mas eles são piores do que nós. Como o Senhor pode usar uma circunstância como essa, usar um povo como esse para disciplinar o teu próprio povo? Hoje nós estamos vivendo também, talvez, esse questionamento, porque esta pandemia, esta crise sanitária, não veio apenas para o mundo que é ímpio, veio para todos, veio para a igreja. E veio para nos corrigir também de muitas coisas erradas que nós havíamos abrigado em nossa vida. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de nós voltarmos a servir o Senhor em simplicidade, em temor, nos afastando dos erros deste mundo. É correção para nós também, e nós temos que agradecer o Senhor por isso. Não questionar. Ah, Senhor, é o mundo que está diante do juízo final do Senhor. Por que que nós, a igreja, estamos sofrendo também? Eu acredito, irmãos, que todo juízo sempre começa pela casa de Deus, como está escrito na Bíblia. Não vamos esquecer que nós também fazemos parte de uma geração, infelizmente, onde a igreja precisa de muito conserto por causa da frieza, por causa da falta de amor, por causa da falta de fé, muitas vezes. Que nós possamos permitir que esse tempo de correção alcance a nossa vida. Então, para encerrar, qual foi a conclusão que Abacuque chegou? O livro de Abacuque, no capítulo 4, versículo 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ora, a igreja pode sofrer hoje, nas mãos até dos ímpios, de decisões erradas e tantas coisas, mas é Deus que vai cuidar.
E Abacuque viu isso. Os babilônios estão vindo. O povo de Deus vai ser machucado. Mas o Senhor vai julgar também a Babilônia. E ele continua na sua conclusão. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que perca tudo, mesmo que falte tudo, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, meus irmãos, como eu disse para você antes, ouvindo a experiência desses homens, nós podemos apenas concluir também uma coisa: Deus está no controle e Ele está controlando todas as coisas de forma justa, perfeita e maravilhosa. E o alvo de Deus é sempre o bem, é sempre o melhor para o seu povo. Estes homens descobriram isso. E nós, e você, e cada um de nós, se estiver passando pela mente qualquer dúvida sobre os métodos de Deus, sobre o tempo de Deus, sobre a forma de Deus agir, sobre imaginando que nós poderíamos estar sendo preservados, talvez, diferente do mundo. Se está passando estas coisas, vimos aqui com estes homens que não adianta questionar estas coisas. É grande demais para o nosso entendimento. Nós só precisamos aceitar e deixar Deus governar como Ele está fazendo. Amém? Meus queridos, vamos orar mais uma vez e pedir que Deus nos dê um coração mais tranquilo e nos dê certeza de que quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, falamos com Deus, que está governando tudo com o seu poder. E tudo vai sair de acordo com a sua vontade. Feche os teus olhos, por favor, e vamos orar em nome de Jesus. Ó Todo-Poderoso, a começar em mim e em cada um que escuta esta palavra, Senhor, vem agindo para que nosso coração tenha paz. Para que, ó Senhor, em lugar de nós ficarmos imaginando o tempo inteiro como tudo vai acabar, o que o Senhor vai fazer, nós possamos, Senhor, continuar nos alegrando em Ti, como Abacuque fez. Senhor, dedicar os nossos dias, como Salomão descobriu, que o importante é temer o Teu nome todos os dias. Senhor Deus, nós aceitarmos, meu Deus, que os ímpios, Senhor Deus, não são referência para nós. O Senhor nos levará para a glória. Senhor Deus, e assim como Jó, também nós tenhamos a conclusão que, Senhor Deus, as coisas são grandes demais para nós. Mas, Senhor, nós precisamos Te conhecer melhor. Precisamos aproveitar esta oportunidade, essas experiências, Senhor, para crescer no nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor. Não tem sido fácil, mas nós cremos, Senhor Deus, que tudo já está determinado, porque nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Como eu falei, esta é a nossa 8ª mensagem. Ore por nós e continue acompanhando aqui o canal. Se inscreva no canal de Manhã com Jesus aqui no YouTube. Em nome de Jesus Cristo. Amém.